Mas depois de uma cara, estamos de volta a ter expectativa do Santos jogar uma partida de Campeonato Brasileiro da Série A. Passamos por aquele tormento que foi a Série B, jogos horrorosos, poucos jogos, time horroroso. E hoje, um ano depois do que iniciou aquela trajetória, a gente está de volta na Série A. E claro, com uma perspectiva melhor a ser confirmada na tarde de hoje. Temos que ver como que o nosso Pedro Caixinha vai montar esse time, que tem desfalques. Já vou falar disso em alguns minutos. Mas pelo menos a gente chega para essa primeira rodada aí com uma ambição de algo maior do que simplesmente se manter na Série A, que foi algo muito recorrente nos últimos anos e que acabou levando a gente para a segunda divisão. Vamos ver como é que vai ser esse Santos e Vasco hoje, jogo fora de casa, às 18h30. Antes da gente entrar, e aí eu vou mostrar uma coisinha diferente para vocês hoje aqui no nosso pré-jogo, quero pedir para você se inscrever no canal, dar like no vídeo, comentar a sua expectativa para o Santos no Campeonato Brasileiro. Peço a sua ajuda para a gente continuar crescendo o canal. Já passamos de 4.100 inscritos por aqui, mas peço para você deixar o seu likezinho, é super rápido, é só enquanto você está me ouvindo falar, você já pode deixar o seu like lá e me ajuda um monte. Bom, vamos falar desse Santos e Vasco, e para isso eu vou pedir uma ajudinha aqui mais gráfica, só para ter o que ver enquanto a gente vai passando as informações. O Santos, como eu disse, não está completo, né? Mas isso não quer dizer que o Santos também não vem com um time, eu não diria forte, mas um time capaz de fazer uma boa apresentação em São Januário. Acho que tem aí uma questão que é o Santos vem mexido, né? E o Vasco tem o Carille. Primeira coisa, cara, a gente não pode perder esse jogo aí mal nesse jogo e sofrer mais esse trauma de o Carille prejudicando o Santos, né? Para quem não tá reconhecendo isso aí é PES 2021, tá? Tem um option file aí atualizado com a escalação desse ano, por isso você vai ver algumas diferencinhas no uniforme. Mas enfim, só pra gente ter o que assistir enquanto eu vou falando. O ponto principal, né, eu acho que é o seguinte: primeiro, né, o Carille vem de um campeonato carioca em que ele está pressionado. Essa deve ser a provável escalação do time do Vasco. Confesso que ali, fora Felipe Coutinho, um pouco do Nuno Moreira e do Vegete, os demais eu não conheço. O Léo Jardim, bom goleiro, mas não conheço a fundo o time do Vasco para dizer que eles estão mais ou menos ofensivos. No lado do Santos, sim, a gente tem mudanças, tá? O Soteldo não pode jogar, em razão de um desgaste que ele tem muscular por conta das datas FIFA. Né? O Soteldo jogou metade de um jogo da Venezuela e o outro jogou inteiro nas eliminatórias. O Santos não tem o Neymar, né? Então são dois desfalques aí por motivos musculares, mas motivos diferentes, né? O Soteldo é muito mais por uma precaução, ele não tem uma lesão, mas de bom tamanho, de bom tom, vamos dizer assim, ele ser preservado, né? Com isso, o Guilherme ganha a função de ponta esquerda. Agora, na vaga do Neymar, eu até gravei um vídeo durante a semana falando disso, o Caixinha me surpreendeu e colocou o Barreal ali naquela função. Vou te falar que me surpreende porque o Barreal não me mostrou ainda ser um jogador camisa 10, vamos dizer assim. Me pareceu ser muito voluntarioso e, minha nossa senhora, a bola aérea do Santos até no videogame é zoada. Como eu estava falando, o Barrial não me parece ser um cara que ele vai ser aquele 10 clássico, aquele cara que vai criar jogadas, achar passes entre linhas e tudo mais. Mas a maneira como ele joga pode dar duas coisas muito importantes para o Santos. A primeira, povoar um pouco mais o meio-campo, porque ele deve jogar ali mais ou menos num triângulo invertido, né? Na base desse triângulo, né? Na ponta desse triângulo ficar o Schmidt mais centralizado e ele e o Gabriel Bontempo fazerem esse meio do caminho entre meias e volantes. O Bontempo já se mostrou ser um cara que pode ser um 8 ali muito interessante, e eu acho que tendo o Barrial, que também é um cara voluntarioso, é muito provável que a gente consiga enxergar ali uma boa dinâmica entre os dois. E esse cara que vai pegar na bola aí é outro também que eu tenho muita expectativa de ver, porque de fato o Roleiser é um cara que eu queria
entender um pouco melhor se ele é mais ofensivo, se ele é mais um contra um, se ele é mais um meia. Mas no meio-campo do Santos, acho que a gente tem uma boa construção. O Santos vai variar um pouco taticamente durante esse jogo, né? Tanto no seu momento defensivo quanto no seu momento ofensivo. Me dá a entender que essa formação com os três à frente, Barrial, Guilherme, Tiquinho e Roleiser, com o Barrial e o Bom Tempo mais atrás, que o Santos vai jogar quando estiver se defendendo numa linha de um triângulo feito no meio de campo, mas com os dois pontas voltando um pouquinho. Então o Santos teria mais ou menos um 4-1, 4-1, e o Tiquinho isolado lá na frente. Quando vai para o ataque, você pode ter o 4-3-3 tradicional, né, com os dois pontas bem abertos, caindo para o meio. O Guilherme, um pouco mais finalizador que o Roleiser, mas quero entender ainda esse perfil do Roleiser, se ele é um cara mesmo de construção ou de finalização. E com o Barrial, você primeiro dá continuidade a algo que funcionou bem no amistoso contra o Curitiba, né? Que foi as associações do Guilherme pela esquerda com as associações do Soteldo na esquerda com o Barrial, que jogou aquela oportunidade de lateral esquerdo, né? E do outro lado, a gente sentiu falta que o Sherman não conseguiu subir muito e apoiar o Roleiser. Eu acho que nessa formação com esse triângulo no meio de campo, isso tende a funcionar um pouco melhor, com um Bom Tempo subindo um pouco mais e tendo a possibilidade de associar com o Roleiser, se o Sherman não subir muito nesse jogo. Eu acho até que com a repetição dos treinamentos, algumas falas do Caixinha nas últimas entrevistas, eu acho que pode ser uma boa saída para o Santos ter essa triangulação Bom Tempo, Sherman e Roleiser pela esquerda. Acho que pode ser algo muito interessante para construir um pouco mais e variar um pouco, para o time não ficar penso. O Santos fica muito penso para o lado esquerdo. Tem um lado esquerdo muito forte. Até quando o Escobar está em campo, é um lado esquerdo mais potente que o lado direito, né? Ainda que o Escobar seja um jogador mais de defesa. Agora, nesse primeiro momento, né, como eu tinha comentado, a grande sacada ou a grande expectativa está em cima desse período que o Santos teve parado. Teve a polêmica das folgas, teve aquela questão de que fez o jogo treino e teve mais um dia de folga, foram 4 dias assim que terminou o Campeonato Paulista, depois mais um depois que teve o jogo treino. O Caixinha trouxe de que ele enxerga que isso aí vai ser muito mais uma questão de cara, a gente vai dar o equilíbrio para o time poder ter o descanso, poder ter a vida pessoal e poder ter o treinamento com eficiência, né? Ai, mamãe. Aí, essa é uma coisa, hein? A bola do Coutinho de falta pode ser esse chute chapado dele, por mais que ele não esteja em boa fase, pode ser um negócio preocupante para a gente. Não pode deixar ele tão livre para chutar de fora da área ou ter uma oportunidade de uma falta frontal como essa. Mas assim, voltando ao ponto do Caixinha, eu acho que agora ele vai ter a primeira prova real mesmo do que ele pode fazer pelo Santos. Porque o Santos com o Neymar tem que ser uma coisa, o Santos sem o Neymar tem que ser outra. Mas não pode deixar de ser consistente e independente do modelo. Então, o Santos vai a São Januário para provar algumas teorias. Primeira teoria, se foi muita folga ou não, porque a derrota ou a vitória vão justificar todo esse planejamento que foi feito esses dias. Uma vitória passa pano para tudo, uma derrota é o primeiro ponto que eles vão criticar. Então, eu acho que o Santos tem que estar ligado, né? A gente tem que entender muito bem essa postura. A postura que ele teve contra o Curitiba no amistoso me parece ser suficiente para que o Santos consiga sair de São Januário com um bom resultado. Se isso vai ser um empate, né, com gols, espero, ou uma vitória, ainda não dá para saber. Agora, tem um ponto aí que... Ai! Olha lá, falei ainda da bola do Coutinho, hein? Caceta, vamos perder até no pré-jogo. Mas eu acho que é isso, né? O Santos precisa entrar com uma postura. Nesse jogo aí, por exemplo, com 35 do segundo tempo,
o Santos toma um gol de falta, dessa falta de intensidade. Jogou muito pouco pelo meio, pela simulação que a gente tá vendo aqui. Não quer dizer que o Santos vai fazer a mesma coisa. E foi uma puta falta batida pelo Coutinho. Mas também não precisamos ficar vendo o Coutinho comemorar tanto assim, né? Vai pra cima aí, ô time. Desgraçado. É difícil. É até difícil torcer pro Santos, né? Meu Deus do céu. Até no PES é complicado. Mas eu acho que tem, sim, elementos que o Santos consiga criar taticamente. O Guilherme vai ter uma oportunidade, por exemplo, de se provar, de mostrar que não foi somente uma exceção o que aconteceu no Campeonato Paulista, que ele pode sim continuar em alto nível desempenhando pelo Santos. Acho que o Santos vai numa prova interessante, um jogo interessante para pegar o Vasco, que não é um time que vai brigar talvez lá em cima na tabela, mas com certeza é um time que consegue balizar muito bem o que esse elenco vai conseguir fazer. A expectativa que se cria em cima desse elenco caro é que o Santos vai brigar lá em cima. A minha expectativa é que no máximo a gente consiga um G6. Mas aí é questão da gente conseguir... Ai! Meu Deus do céu, ainda fomos roubados ainda. Pois é, perdemos. Perdemos, mas tá bom. Tá bom, gol do Coutinho, vai. Não vai se repetir, não. Dessa vez vai ficar só na... a gente perdeu aqui para ganhar no jogo. Vamos acreditar nisso. Vamos se ater a alguma alegria potencial no dia de hoje. O Santos vem bem. Eu acho que o Santos fez um bom trabalho. Eu acho que o Santos se preparou bem para estar apto a vencer o jogo em São Januário. O Carille está do outro lado. A gente tem duas obrigações morais aí. A primeira é provar para o vascaíno que o Carille não é bom técnico. A segunda coisa é realmente tirar qualquer chance de fazer esse cara sair vitorioso na tarde de hoje. Acho que temos condições de fazer isso e quero voltar aqui no pós-jogo para falar de uma vitória, para falar como que esse esquema, com algumas variações e algumas mudanças, teve condição de vencer fora de casa e ter um bom arranque nessa primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Conta para mim o que você achou nos comentários aqui embaixo. Não se esquece de dar o like, não se esquece de se inscrever aqui no meu canal do Santos. E eu tô de volta no pós-jogo, ainda hoje, lá por umas 8h30, 9 horas. Estamos aqui para falar, se Deus quiser, da vitória do Peixão. Beleza? Obrigado por ter assistido até aqui. Tô de volta no próximo episódio do meu canal do Santos. Um abraço. Tchau.